Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática aqui. Estamos iniciando uma nova fase agora, onde a gente utiliza o quadro e vocês acabam por me conhecer. Eu sou o professor Agenor, sou professor do Instituto Federal de Lusiânia. E hoje a gente vai apresentar uma questão de números complexos, tem levantado dúvidas das turmas de terceiro ano aqui do nosso campus. A primeira questão solicitada pelos nossos alunos foi esta questão, que inclusive caiu em prova, que pede o seguinte: para determinar o valor da soma dos números complexos, 1 mais i ao quadrado até i elevado a 100. Okay? Então, assim, quando você estuda progressões aritméticas no seu primeiro ano de matemática, você pode se deparar com a soma de uma progressão geométrica, no caso aqui seria uma progressão geométrica de razão i. Né? De 1 para i multiplica por i, de i para i ao quadrado multiplica por i, e assim sucessivamente. Eu não gosto de usar essas fórmulas, sempre que a gente pode deduzir, fica mais simples da gente lembrar essas soluções. Então, o truque para a gente determinar essa soma é chamar isso aqui de uma soma S, 1 mais i ao quadrado, etc., i elevado a 100. E a gente observa que a razão, como eu já disse anteriormente, é i. Então, eu multiplico toda esta soma por i. Então, ao fazer isso, eu vou transladar, né? 1 vezes i é i vezes i é i ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, eu fico com i, mais i ao quadrado, mais i ao cubo, e i elevado a 100 vezes i elevado a 101. A ideia agora é só, então, descartar alguns desses termos. De que maneira que a gente pode descartar alguns desses termos? Se eu faço essa parcela de preto, S, menos o produto IS, então eu fico com S menos I vezes S. E aqui, olha só, nós temos I menos I ao quadrado, menos I ao quadrado. Na sequência aqui não aparece, mas temos I ao cubo, menos I ao cubo. Isso continua até chegar aqui em I elevado a 101. O termo que vem antes é I elevado a 100, menos I elevado a 100, 0. Então, nós ficamos com 1 menos I elevado a 101, ok? Bom, já simplificou um pouquinho nossa operação. A gente precisa recordar agora que essas potências de i se repetem a cada 4. Nós temos que saber basicamente que i elevado a 0 é 1, i elevado a i elevado a 1 é i ao quadrado é menos 1 e i ao cubo é menos i. A partir disso, essas coisas se repetem. Então, por exemplo, para eu saber quanto que é i elevado a 101, basta eu pegar o número 101 e dividir por 4. Ao fazer isto, o resto dessa divisão vai estar aqui, entre 0 e 3. Então, eu sei que i elevado a 101 é igual a i elevado ao resto dessa divisão de 101 por 4. No caso aqui, 2 a 8, 8, 10 menos 8, 2, 21, 5, é 20, sobra 1. Então, i elevado a 101 é a mesma coisa que fazer i elevado a 1, que é i. Então, S aqui é um fator comum. Nós colocamos S em evidência, sobra 1 menos i, né? S vezes 1, S vezes menos i é menos i vezes S. Isso é 1 menos i elevado a 101, como observado. Isto é i elevado a 1, que é i. Então, 1 menos i. 1 menos i está multiplicando, a gente passa dividindo, então S é 1 menos i sobre 1 menos i. Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, o que a gente acabou de dizer aqui é que o valor dessa soma é 1. Esse era o primeiro item do nosso exercício. E o segundo pedia para fazer a forma trigonométrica dessa soma, que a gente acabou de concluir que é 1. Então, agora a gente vai passar para fazer essa representação da forma trigonométrica do número complexo 1. O item B, então, do mesmo exercício, solicitava que nós determinássemos a forma trigonométrica do número complexo obtido no item A. Recordando a solução, a soma nossa foi 1. Então, ele quer a forma trigonométrica do número complexo Z igual a 1. Sua representação geométrica, então, é sempre dada pela parte real e a parte imaginária, o ponto 1 e 0. Para a gente, eu vou imaginar que o ponto está aqui, que o 1 está aqui, então o nosso ponto é 1 e 0. Okay? Todo número complexo, então, tem sua forma algébrica A mais BI. E a gente já estudou que ele pode ser representado na forma trigonométrica,
como seno z, né, este número é o seu módulo, vezes o cosseno do ângulo, mais i seno do ângulo. Esse ângulo é chamado o argumento do número complexo e a gente consegue determinar ele através dessas duas relaçõezinhas aqui. O cosseno e o seno dos argumentos são, respectivamente, a sobre o módulo e b sobre o módulo. O módulo, geometricamente para a gente, representa a distância do ponto até a origem. E claramente essa distância aqui é uma unidade. Okay? Então o módulo do nosso número complexo é 1. Okay? Existe uma formulazinha para o módulo que diz o seguinte: o módulo do número complexo é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Okay? Essa definição algébrica. Mas a interpretação geométrica, o módulo é a distância. Claramente a distância aqui é uma unidade. Okay? Se você repetir as continhas com a igual a 1 e b igual a 0, vai chegar na mesma coisa. Portanto, o cosseno do nosso ângulo, o cosseno, para a gente poder determinar o argumento nosso, então, o cosseno ele respeita a, que no caso aqui é 1, sobre o módulo que é 1. Então, 1 sobre 1. Essa divisão é 1. O seno é 0 sobre 1, 0. E se você for identificar, existem dois valores possíveis para esses argumentos, né? São duas soluções possíveis, ser o ângulo de 0 ou ser o ângulo de 360 graus. E a gente tem que tomar um cuidado, é que quando a gente estuda números complexos na forma trigonométrica, o argumento, que é este ângulo aqui, sempre tem que estar entre 0 e 2π, podendo ser 0 e não podendo ser 2π. Então isso descarta a solução, que é 2π, 360 graus aqui. Então a gente descarta a solução como sendo 360 e só serve o ângulo de 0. Okay? Então o nosso argumento aqui é o ângulo de 0 radiano ou 0 grau. Portanto, a forma trigonométrica do nosso número é z, é o módulo de z, que é 1, vezes o cosseno do argumento, cosseno de 0, mais i seno do argumento, o argumento é 0. Okay? Então essa é a representação na forma trigonométrica do número complexo 1. Okay? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, ajude o canal, compartilhe, divulgue. Muito obrigado, até a próxima.